Obrigado. Pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui. Bem, a gente está falando sobre soluções privadas, né, para problemas públicos. Sasaki demonstrou de maneira brilhante um exemplo na área de educação. Vou falar aqui para vocês um exemplo na área de saúde. O professor David Friedman falou antes, né, no painel anterior, se a saúde no Brasil é universal, de tão boa qualidade, por que tem tantas clínicas particulares no meio da rua? Claro que ele sacou, óbvio, que a saúde pública não é nada boa. O problema é que apenas 27,9% dos brasileiros, aproximadamente 28%, possuem plano de saúde privado. São 145 milhões de pessoas que dependem de um sistema público mal gerenciado e subfinanciado. Isso é a soma das populações da Alemanha e do Reino Unido. São pessoas que dependem exclusivamente do SUS. A experiência de atendimento é bem essa aqui que vocês conseguem ver nessa foto. E o Brasil é um país grande o suficiente para abrigar realidades muito distintas. Enquanto a gente tem uma média de 27,9% ao longo do país, você vê que no Norte e no Nordeste a penetração é ainda mais baixa, 13,3% no Norte e 15,5% no Nordeste. Mas, de maneira geral, a penetração é muito baixa no país inteiro. Quebrando um pouquinho desses números, são dados de 2013, nós tínhamos naquele momento 201 milhões de brasileiros, 56 milhões tinham plano de saúde privado, 145 milhões não tinham. Desses 145 milhões, 62 milhões moram no Norte e no Nordeste, são 43% dos brasileiros sem plano de saúde moram nessas regiões. Estou falando bastante dessas regiões para trazer uma perspectiva das regiões onde está o nosso foco, no Norte e Nordeste do país. E essa população aqui é o tamanho da população do Reino Unido. E quais são os problemas que esses brasileiros que só têm o SUS como alternativa enfrentam? A marcação de atendimentos é majoritariamente presencial. Você não pode marcar pela internet, por telefone. Isso alimenta uma indústria chamada venda de senhas. A pessoa chega lá na fila às 4 da manhã e vende o lugar para quem chegou às 7h30 por R$15. Isso é uma grande indústria. O governo está querendo lançar bingo agora, né, regularizar bingo para arrecadar. Talvez uma alternativa seja taxar a venda de senhas nas filas do SUS. A impossibilidade de marcar com um médico específico. Então, imagina uma moça que começou a ir num ginecologista, uma jovem moça começou a ir num ginecologista, ela não pode voltar no outro ano para aquele ou para aquela ginecologista. Tem que ser para a ginecologista que tiver. E um outro problema também, você precisa se deslocar entre diversos prédios para conseguir concluir um diagnóstico. Vamos dizer que você vai num paciente, num clínico geral, e ele está suspeitando de hipotireoidismo. Você tem que ir no endocrinologista, você tem que fazer exames de sangue e você tem que fazer uma ultrassom de tireoide. Você tem que marcar o endocrinologista num prédio, marcar o ultrassom no outro, marcar o exame de sangue no outro, perdendo vários dias de deslocamento para navegar nesse sistema. O atendimento também é muito ruim, a gente falou do pré-atendimento, falando agora do atendimento. É preciso faltar o trabalho no dia do atendimento, chegar muito cedo, esperar várias horas. Necessidade, como eu falei, de se deslocar entre diversos prédios para poder concluir o diagnóstico. Meses de espera para cada um dos atendimentos, isso varia de 3 a 12 meses, mais ou menos. Isso gera o agravamento de condições de saúde básicas. Então, imagina que a pessoa tem uma manchinha na pele, mora que nem eu em Fortaleza, ou em Natal, ou em Maceió, ou em Belém, ou em Manaus, onde o sol está ali, inclemente ali em cima. E o clínico geral está suspeitando de um câncer de pele. Eu tenho que demorar 6 meses para ir num dermatologista, depois mais 9 meses para fazer uma biópsia. Se for câncer de pele, infelizmente, não vai dar mais tempo. Então, esse é um dos exemplos que essa demora causa agravamentos de condições de saúde que antes eram básicas. Os pontos de atendimento são muito ruins, essa foto ilustra super bem. Os equipamentos, muitos deles são ultrapassados, e isso eu vejo bastante lá no Nordeste. Consultórios, em que 8 pacientes com os seus acompanhantes, ou seja, 16 pessoas, são colocadas em pé dentro de um consultório, e o médico vai perguntando: o que é que você tem? Ah, eu tenho dor na bexiga. Ele fala infecção urinária. Você, o que é que você tem? Ah, eu tenho dor de cabeça. Ele fala enxaqueca. Então, isso acontece bastante lá no Nordeste, uma condição subhumana para os pacientes e também para os médicos, que não gostam de estar trabalhando dessa forma. E um destaque que eu queria falar é o seguinte, gente. Navegar nesse sistema ele é tão complicado
que você tem que perder o trabalho vários dias para marcar e para ser atendido. Como no Brasil 40% da renda é informal, pessoas que não têm carteira de trabalho assinada, aí você inclui profissionais de artesanato, garçons que ganham apenas as comissões, costureiras que ganham por peças costuradas. Então, cada dia desse de trabalho perdido significa renda perdida. O que a gente vê bastante lá na clínica, sim, é que às vezes o pago sai mais barato do que o de graça, porque a pessoa consegue agendar seu atendimento com antecedência, tirar uma manhã, realizar tudo aquilo que precisa, e aquela série de dias e turnos que ela deixou de perder no trabalho, compensa pagar pelo nosso serviço. E o pós-atendimento também é muito ruim, como eu falei, não tem continuidade na relação médico-paciente. Quando você voltar no ano que vem, aquela médica ou o médico que lhe atendeu não estará mais lá. O uso de prontuário eletrônico é praticamente inexistente. As fichinhas, são fichinhas físicas, são levadas para as prefeituras ou governo do estado, para órgãos chamados de SAMI, Serviço de Arquivo Médico e Estatística. Então, aquilo fica mofando em algum bairro da periferia da cidade. Se você chegar lá no ano que vem, quero meu prontuário do ano passado, não vai ter. Da mesma forma, não vai ter integração dos históricos de consultas, de exames, de procedimentos, e o paciente também não tem empoderamento, ele não pode escolher para qual posto ele vai, para qual unidade ele vai. Ele não tem como avaliar o atendimento e escolher, né? Ele tem que ir para onde dá. Então, para resolver esse problema, foi criada a Clínica Sim em abril de 2007. O pessoal pode soltar o vídeo aí, por favor? Clínica Popular Sim. Atendimento encantador, diagnóstico confiável e você só paga quando usa. Assim possui médicos e tecnologia das melhores clínicas e hospitais particulares com consultas e exames ao seu alcance. É sempre bom quando tem alguém que você confia cuidando da saúde da sua família. Deixe a Sim cuidar da sua. Clínica Popular Sim. Deixe a gente cuidar de você. 3311-6060. Obrigado. Nessa época a gente estava só com 2 clínicas, a gente está com 6 agora, abrindo a 7ª unidade até o final do ano. Mostrando um pouquinho o que é a Clínica Sim. O Sim significa Serviço de Inclusão à Medicina. Hoje nós somos uma empresa com 115 colaboradores, 45 dentistas e 150 médicos. As consultas custam R$90, com direito a retorno até 30 dias. Os exames a partir de R$8, uma glicemia, um colesterol. Exames de imagem a partir de R$49 por um raio-x, um ultrassom de tireoide 79, uma tomografia de abdômen ou de seios da face custa 380, um eletrocardiograma custa R$25. Nós também somos uma clínica odontológica, fazemos manutenção de aparelho por R$70 e também iniciamos um piloto agora recente que é encaminhamento para cirurgias com parcerias com hospitais homologados. Fazemos cirurgias de catarata, R$1.900 em 10 vezes. Tudo isso fee for service, ou seja, o cliente não precisa fazer carteirinha nem pagar mensalidade, ele paga só pelo que use quando precisar. Um pouquinho aqui sobre a nossa equipe, as minhas credenciais o pessoal já falou. Nosso CFO, Ivan, 7 anos de experiência na Deloitte. Com a rodada de investimento Série A que a gente fechou no finalzinho do ano passado, a gente conseguiu construir uma equipe de investidores e board members super sólida. Quero destacar aqui o Rodrigo Galindo, CEO do Grupo Croton, com 1.200.000 alunos no Brasil. 37 mil colaboradores. Além do conselho da Clínica Sim, ele também senta no conselho da Arezo. E o Degas Filgueiras, que também é MBA por Stanford, presidente da DeVry Brasil, e além do conselho da Clínica Sim, senta também no conselho da DeVry University e do Gera Venture Capital. Aqui um pouquinho das nossas unidades, pessoal. Vocês vejam que as clínicas elas lembram muito mais uma CIA, uma Riachuelo, uma Renner, do que um hospital ou uma clínica particular, né? E isso é por design. Essas cores fortes dessa forma. Essa é uma das nossas unidades. Aqui vocês podem ver, está aqui a recepção da clínica, um opinário aqui, e aqui vocês vão ver a estrutura de caixa, que é algo que vocês não vão ver em nenhuma outra clínica, com impressora térmica fiscal, para emitir o cupom fiscal dos pacientes e tudo. Então, todo o fluxo pronto como um negócio de varejo, não como uma clínica. Aqui mais uma das nossas unidades, ela funciona no centro da cidade. Essa é a maior clínica que a gente tem 3 andares, 36 consultórios. Essa clínica atende muitos pacientes que vêm do interior. Existe uma coisa no Nordeste, no Norte, chamado de ambulancioterapia. Significa o seguinte: os prefeitos do interior enchem as ambulâncias ou vans
com pacientes, mandam ele para as capitais, para eles serem atendidos lá, são pagos, não são... o motorista leva o dinheirinho das consultas lá, que são realizadas, e essas pessoas pernoitam em casas de apoio. Então, essa é uma das nossas clínicas que atendem esse público. Aqui mais uma visão das nossas clínicas, como a apresentadora destacou, nós somos uma rede de clínicas próprias e franqueadas. Essa nossa primeira unidade franqueada foi adquirida em novembro do ano passado. Essa unidade atingiu o break-even em 4 meses. Foi aberta por 2 médicos angiologistas que trabalhavam conosco nas outras clínicas, e eles já compraram a segunda e estão comprando já a terceira unidade franqueada conosco. Aqui só mais uma visão das clínicas. A gente também tem uma rede de parceiros homologados, então quando o paciente precisa de uma tomografia, de uma ressonância, de um exame que a rede que as clínicas não tenham, nós homologamos parceiros em cada uma das cidades que a gente atua e integra aqueles parceiros ao nosso prontuário eletrônico. Então, qual é a elegância disso? Imagina que a gente estivesse aqui em São Paulo. Você vai numa clínica nossa em Santo Amaro e faz lá uma consulta e uma ultrassom de tireoide. E você faz também uma tomografia de seios da face num parceiro homologado no Brooklyn, não sei. Amanhã você vai na nossa clínica em Higienópolis, por exemplo, está lá todo o prontuário eletrônico do paciente, todas as imagens, todo o laudo, tudo isso integrado. Imagem, consulta e também os resultados de laboratório clínico. O agendamento é disponível pela internet, então nada de marcação presencial, você pode marcar por telefone ou através do site. Então, para fazer uma distinção entre o público e o privado, na Sim, você pode ter marcação através do call center da internet. O cliente tem livre escolha, escolhe a unidade que quer, o médico que quiser. O cliente pode agendar seu atendimento para qualquer uma das clínicas, né? Ele tem esse poder. Quanto ao atendimento, enquanto se esperam horas e horas no serviço público, a gente tem um Service Level Agreement de 15 minutos para estar na frente da recepcionista e 45 minutos para estar dentro do consultório com o médico. As consultas são integradas e disponíveis em todas as unidades. 90% dos atendimentos são realizados em até 3 dias, o que é sensacional. Até para plano de saúde hoje, está comum de se esperar meses e meses. A gente tem hoje uma oferta de médicos tão grande, uma velocidade de atendimento tão rápida, que 90% dos nossos atendimentos são realizados em até 3 dias, e a gente faz hoje 15 mil atendimentos por mês. Estrutura e tecnologia das melhores clínicas e hospitais particulares. E, finalmente, quanto ao pós-atendimento, o paciente tem livre escolha, mais uma vez. Todo o histórico médico do paciente, seja de consultas, de exames ou procedimentos, está disponível em todas as unidades da rede. E como é que a gente rastreia a satisfação do paciente? Hoje, que é segunda, todos os pacientes que foram atendidos no sábado estão recebendo um SMS para avaliar a clínica de 0 a 10. Com isso, a gente consegue calcular o NPS, o Net Promoter Score de cada uma das clínicas e avaliar isso com um delay de apenas 24 horas. Aqui um pouquinho sobre a nossa estratégia de expansão. A gente está bem focado hoje no Nordeste e em Belém. Estamos hoje com 7 unidades em Fortaleza. Ano que vem estamos entrando em Natal, Recife, Maceió e Campina Grande. Já estamos em conversa para essas regiões. Passada essa primeira onda, que vai ser 2016, 2017, a gente vai entrar no restante do Norte e no Centro-Oeste, para só em 2019 a gente abrir as clínicas aqui de Santo Amaro e do Brooklyn e Higienópolis, que eu falei para vocês antes, atingido 67 clínicas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.